6h34, aqui com os donos da bola da Rádio Bandeirantes, pra gente bater um papo bem legal, bem interessante. Amanhã o São Paulo enfrenta a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, 6h30, jogo em Fortaleza. E o Ceará, uma equipe que retornou esse ano à primeira divisão nacional, num projeto muito interessante ao longo dos últimos anos. Foi um ponto fora da curva, o rebaixamento há 3 temporadas, né? Acabou ficando 2 anos na Série B. No primeiro ano não conseguiu retornar, no passado conseguiu, com uma torcida completamente apaixonada, que lota sempre o Castelão e que começa a Série A do Campeonato Brasileiro, claro, numa busca pela manutenção, mas também por voos mais altos. E o executivo de futebol do Ceará, o Lucas Drubs, que atende a reportagem da Rádio Bandeirantes, para a gente falar um pouco desse projeto e também desse duelo de amanhã contra a equipe do São Paulo. Boa noite, Lucas. Um abraço. Sempre prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite a todos, aos amigos da rádio, que estão aí na bancada, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como você falou, também a mim sempre um prazer poder atendê-los e agora aqui no Ceará a gente poder bater um papo legal sobre o Vozão. Ô Lucas, vocês recentemente contrataram por empréstimo o Pedro Raul, atacante do Corinthians, que estava em baixa no timão e que vocês conseguiram recuperar. Hoje é uma das principais peças, né, da equipe do Léo Condé, um jogador que já tinha mostrado esse faro de gol em outras oportunidades, né, principalmente no Goiás. E hoje muito se fala sobre a possibilidade do Ceará adquirir em definitivo o Pedro Raul. Como é que está essa história para vocês? Já é um fato que ele será adquirido, será comprado por vocês? Já existe uma conversa com o Corinthians para que isso se concretize o mais rápido possível ou ainda não, Lucas? O Pedro é um jogador que a contratação dele ela começa ainda em dezembro. Eu, ao tratar da vinda do Pedro Henrique, naquela altura, junto ao Fabinho Soldado, que é um grande amigo e tem sido um grande parceiro para nós, tanto com o empréstimo do João Pedro Tchoca no passado também, que foi um jogador que foi fundamental nessa reta final de acesso nosso e volta ao Corinthians esse ano de 2025 com mais rodagem, com mais maturidade para jogo. A negociação do Pedro Henrique também foi fantástica, lisa, limpa, né? E a gente contou também com essa parceria do Corinthians nisso. E então começa ali em dezembro essa conversa sobre Pedro Raul. Essa necessidade do Ceará de ter um centroavante de ofício, ela não é de agora, né? Já vem de alguns anos. Desde que eu chego aqui ao final de 2023, a gente percebe esse anseio da torcida, esse afã geral pelo número 9. Ano passado a gente não teve um 9 de ofício, a gente tinha ali o Facundo Barceló, mas o trio de ataque titular ali, Eric Pugas, Mineiro e Ailon, que foram muito bem, né, o melhor ataque da competição ano passado, nenhum deles era um 9 de ofício. Então já era esse anseio há muito tempo. A gente, nos nossos estudos, nas nossas análises aqui, com o Departamento de Análise de Mercado, a gente encontrou no Pedro Raul aquilo que a gente precisava, né? Então, foi uma negociação que ela demorou um tempinho, né, por valores envolvidos, pelas equipes envolvidas, e a gente queria ter a certeza dele, e queria que ele tivesse a certeza nossa também, de que esse casamento era o melhor, tanto para Ceará quanto para Pedro, nesse ano de 2025. E, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Tem tido um começo de história aqui no Ceará espetacular, fantástico. Está muito bem, está feliz aqui, bem adaptado. E é óbvio que começa a despertar, né? Um jogador emprestado que começa bem, começa a despertar esse anseio, esse desejo geral de que possa haver uma compra, que possa ter um desfecho de o Ceará adquirindo ele em definitivo junto ao Corinthians. O que eu posso falar é que nesse momento ainda é cedo para isso, né? Hoje, isso já é sabido por todos, o Ceará ele não paga os salários do Pedro Raul por completo. A gente tem
uma parceria boa junto ao Corinthians em relação a isso. O Corinthians fez uma compra do Pedro Raul com valores bastante importantes que hoje, por esses valores comprados, já se tornaria, de certa maneira, impeditivo a gente fazer. Então, isso hoje, final de abril de 2025. Futebol, as coisas mudam muito rápido, tudo pode acontecer. Então, daqui a 2 meses, 4 meses, ao final do ano, a gente pode estar em uma situação diferente da que estamos hoje e a aquisição do Pedro Raul possa se tornar algo um pouco mais factível para nós. Mas hoje a gente não tem, e de fato a gente não está colocando esforços nisso, até porque, como falei agora há pouco, é uma operação que hoje o Ceará não tem condições de fazer. Mas, por que não, a gente pode ter condições de fazer, sim, em um futuro próximo. Então, vamos ver como é que o nosso ano desenrola. Lucas, tudo bom? Boa noite. Gustavo Soler aqui. Obrigado por nos Boa. atender. Para a gente falar, né, sobre essas questões de clubes parceiros, né, como você acabou de destacar, né, que foi bom ter negociado com o Corinthians, a ida do Pedro Raul, como foi também a do Tchoca ano passado. Hoje, como que você analisa esse mercado de executivos de futebol dentro do Brasil, de pessoas que estão cuidando do futebol no nosso país, com esse modelo também, né? Alguns clubes virando SAF, outros clubes mantendo o modelo tradicional do clube associativo, mas principalmente quando senta para negociar com o clube, como que hoje você vê essas parcerias das equipes, entendendo que muitos times, como você acabou de ser muito claro, né? Às vezes não tem como pagar no ato a contratação de jogador, então faz um empréstimo para tentar viabilizar essa compra lá na frente. Como hoje você vê esse mercado, principalmente de cargos, né, parecidos com o que você atua hoje no Ceará? Eu acho fundamental. A gente tem hoje uma instituição que ela da qual eu faço parte, inclusive, da diretoria, né, o segundo biênio que eu faço parte da diretoria, que é a ABEX, Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que é um estandarte em prol da defesa da categoria, né, que não existia, por assim dizer, nos últimos há mais ou menos 15 a 12 anos atrás, não existia, e nesses anos, com a exigência de uma maior profissionalização na gestão dos departamentos de futebol, dos clubes de futebol, esse cargo veio a ter mais destaque, né? Então, não só pelas especificidades que hoje se exige dentro de um departamento de futebol para funções muito claras, né? A gente precisa de alguém ali profissional, full time, que entenda dessas micro áreas que compõem hoje o departamento de futebol, para que tudo rode bem, né? Que as engrenagens estejam muito bem encaixadas e com a manutenção em dia, para que rode-se bem e a máquina possa chegar aos objetivos da temporada, né, nas linhas de chegada do objetivo da temporada. Então, baseado nisso, na importância do executivo, os executivos representando os seus respectivos clubes, é fundamental que se conversem e tenham boa relação. É claro que a gente está num meio, assim como qualquer outro, em que existem bons profissionais, profissionais não tão bons, assim como qualquer, eu acredito que no jornalismo também, vocês sabem disso, mas para além da qualidade dos profissionais em si, essa boa relação eu acho fundamental para que os clubes colham frutos disso, né? O exemplo que eu acabei de citar dessa parceria Corinthians-Ceará, né? O Ceará precisava de um zagueiro ano passado, o Corinthians precisava dar minutos de rodagem para um zagueiro que não tinha uma perspectiva tão latente naquele momento, né, no meio do ano passado, de que iria jogar, iria de fato ajudar em campo. Então o Ceará tem uma ajuda do Corinthians para sanar essa necessidade de posição, e o Ceará ajuda o Corinthians em poder dar minutos em uma competição forte, numa camisa de peso dentro do Campeonato Brasileiro de Série B, que é a camisa do Ceará, para dar uma vida para esse ativo, né? E de fato ele volta com uma outra cara. Então, assim, é uma relação boa, é uma relação que os dois lados saem satisfeitos. E até aqui, eu estou falando especificamente do Corinthians porque a gente está usando isso como exemplo, mas temos vários outros
parceiros, né, ao longo dos clubes, né? E a gente tem uma entrada muito boa em todos os clubes nessa parceria. Então, eu acho isso fundamental, e independente se o clube ele é montado no modelo associativo ou já no modelo de SAF, essa figura do executivo de futebol ela é fundamental para uma maior profissionalização do departamento de futebol, independente do modelo de gestão daquele clube. Então, eu acho que cada vez mais institucionalizando essa função, existem clubes ainda no Brasil, Série A, Série B, que não tem essa prática de adotar um profissional para exercer a gestão dentro do clube de futebol, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que é um caminho que não tem mais volta, como a gente brinca, é o rio correndo para o mar. Não tem como pensar diferente hoje em dia. E agora, né, Lucas, o Ceará terá um mini campeonato paulista pela frente, né? Na sequência, pega o São Paulo, depois o Palmeiras, 2 jogos do Ceará como mandante. Já queria entrar também nessa linha de preparação, como o Ceará está observando, né, tanto o Campeonato Brasileiro como também a Copa do Brasil nesse momento, né, um brasileiro bastante achatado nesse começo, são 6 clubes, né, com a mesma pontuação do Ceará. Quais são os objetivos do clube para essas 2 competições? O Campeonato Brasileiro, a gente, até por uma questão um pouco óbvia, a gente, como um clube que chega, né, de volta à Série A, vindo de uma Série B, para esse primeiro momento, não tem como a gente não pensar que o nosso primeiro objetivo, óbvio, claro, é a permanência. Mas a gente não tem um objetivo, a gente tem vários objetivos dentro da competição. O primeiro é, sim, a permanência. A gente vai poder pensar em outros a partir do momento que a gente começa a atingir os objetivos que a gente já traçou. Então, para esse jogo de São Paulo de amanhã, principalmente confiando na força que nós temos dentro de casa, nós temos tido uma parceria muito forte com a nossa torcida, que é uma torcida que compra a ideia, uma torcida apaixonada, ela é fantástica. O que a torcida vem fazendo junto ao time é maravilhoso, né? Essa reta final de Série B, estão colocando 50, 55, 60 mil pessoas todo jogo no estádio. Amanhã com certeza vai ser um dia de casa cheia para nós, isso nos ajuda muito. Nós vamos para buscar o nosso objetivo, nós estamos dentro de casa, nós vamos em busca da vitória, sabendo, óbvio, que é um adversário dificílimo, um adversário que tem uma força independente de onde joga, né? Inclusive até fora do Brasil. A gente viu agora o jogo na Libertadores, fazendo uma boa vitória fora de casa, mas de novo, aqui nós estamos dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa a gente tem que fazer valer a nossa força. Isso é um dos pilares que a gente confia muito para que essa temporada de 2025 ela termine de uma maneira satisfatória para nós. E na Copa do Brasil, a gente pegou um time que também não tem muito o que a gente ficar contando historinha, né? Um time hoje top 1 do Brasil, né? Top 1, top 2 do Brasil, e que, óbvio, vamos ter as nossas dificuldades, vamos ter que nos empenhar para fazer um bom jogo, para a gente buscar um bom resultado, como a gente tem feito até aqui. Mas, de novo, né, é um jogo que a gente tem que aproveitar, estar jogando aqui na nossa casa, junto ao nosso torcedor. Então, com certeza, a gente também vai muito forte para a gente, sem pensar um pouco em objetivo, até onde a gente quer chegar, mas muito no jogo a jogo. Isso é uma estratégia que a gente tem pensado muito. Não se falou nada de Palmeiras até agora. Até agora, 100% após o jogo do Bahia, era só São Paulo. E a partir de amanhã, 8h30 da noite, vamos começar a pensar em Palmeiras. Então, eu acho que é uma estratégia que nos ajuda a ter foco para os nossos objetivos, a gente conquistar de uma maneira mais palatável o que a gente busca nesses resultados, nesses jogos. Lucas, tudo bem? Aqui é o Bruno, obrigado por atender de novo a Rádio Bandeirantes por aqui. Olha, a gente vê as últimas negociações do Ceará, e a gente já citou aqui o Pedro Raul, mas muitos nomes, e você falou de uma parceria bacana que o Ceará tem com o Corinthians, né? Então eu vou lembrar do Pedro Henrique, do próprio Matheus Araújo, do Rafael Ramos, que foi um pouco antes. Recentemente, alguns clubes de situação financeira, eu imagino até mais próxima do Ceará,
como o Cuiabá, com o Cristiano Dresch, e até o Atlético Paranaense. O Petralha deu uma declaração forte dizendo que o Corinthians é um time vigarista, porque não paga suas contratações, e o Cristiano Dresch também falou sobre o atraso de pagamentos em relação ao Ranielli. Como é que você, como um clube que consegue ter uma relação boa no mercado com o Corinthians, enxerga essas declarações e, mais além, Lucas, essa questão de não pagamento, esses modelos de pagamento que estão deixando mais fácil esse tipo de contratação e atrasando com muitas parcelas, enfim, essas estratégias que não são bem vistas por todos os clubes no Brasil? Eu acho que cada clube tem a sua relação específica com cada clube, né? A gente tem que sempre lembrar que o clube ele é gerido por pessoas e às vezes pessoas vão se dar melhor ou pior umas com as outras. O ideal é óbvio que mesmo que uma pessoa não se dê bem com a outra, isso não interfira nas relações institucionais que elas representam, né? Eu, particularmente, eu procuro muito fazer isso, né? É óbvio, a gente está no meio e ele é bombardeado por glamour, por dinheiro, por mídia, por holofote, por fama, por vaidade o tempo inteiro. E é claro que relações vão ser feridas nisso aí, e é relação acontecendo 24 horas em dia a dia, em comando, em gestão, em negociações. Então, é entendível que haja ruídos, haja entraves, enfim. Eu falo por mim, né? Hoje, eu, Lucas e Fabinho, que é o meu par no Corinthians, e a relação Ceará e Corinthians é uma relação muito boa, muito proveitosa. Tudo que foi acordado tem sido cumprido de todas as partes. Eu não tenho um ar para falar. Então, especificamente sobre Ceará e Corinthians, é uma relação que, para mim, eu estava conversando esses dias isso com o Fabinho, é um caso de sucesso, porque é uma relação que os dois lados conseguem ter ganhos, né? Os dois lados têm proveito nas negociações, nos negócios que tem acontecido. Então, agora, é difícil a gente falar sobre outras negociações, outros casos em que a gente não está envolvido, de instituições em que a gente não tenha trabalhado, não tenha participado. Agora, é claro que eu sou, como um advogado formado, eu acho que tudo que está em contrato, independente do que seja, tem que ser cumprido. E o que está além disso, eu acho que é conversado, né? Mas tudo às claras. Eu sou um cara que eu ainda confio muito na palavra, no peso que a palavra tem. Todas as negociações que eu comando, isso tem um valor muito grande e as pessoas que negociam isso comigo veem isso de uma maneira muito fácil. O papel é só uma proforma para ratificar aquilo que foi combinado na palavra. Então, eu conduzo minhas negociações, as negociações que eu tomo frente, né, nos clubes que eu estou, dessa maneira. Então, eu acho que sempre que o que é combinado tem que ser cumprido, mas, além disso, eu acho que seria muito leviano da minha parte eu emitir qualquer juízo de valor sobre um negócio que eu não participei, que eu não sei os detalhes, não sei os pormenores. Então, prefiro falar do que eu tenho propriedade para falar. Lucas, boa tarde para você. Luiz Fabiani por aqui. Recentemente, o Edinaldo Rodrigues foi reeleito por aclamação na CBF, contando com apoio unânime entre os 20 clubes das séries A e B. Eu queria entender, na visão do Ceará, para vocês, o que justifica o apoio ao Edinaldo na reeleição da Confederação. Obrigado. Boa noite. É uma decisão que ela, por si só, ela já fala, ela é unânime, né? Ela é unânime dos clubes, das federações. Eu te confesso de uma maneira muito clara, eu sou um profissional do futebol. Eu procuro trabalhar da melhor forma possível dentro do meu ambiente de inserção, né, das minhas atribuições, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, para melhorar o clube que eu estou e, consequentemente, o futebol de uma maneira geral. Então, eu procuro não me envolver na parte política, porque se eu começar a me envolver na parte política, seja ela, inclusive dentro do clube, né, a gente sabe que hoje o Ceará é um clube associativo, que tem situação de oposição, de situação, né? Então a gente, como profissional, a gente precisa ser isento em algumas partes. Então, assim, o clube apoiou a reeleição do Edinaldo, então, óbvio, a gente como clube, a gente está 100% em apoio ao clube, 100% das decisões que o clube tomar, que o clube entender
que é melhor para ele. Então, em relação a isso, não tem como eu fugir muito desse posicionamento. Ô Lucas, o Castelão, ele é administrado pelo governo do estado, muitas vezes tem essa questão do gramado, né, até por conta da alta utilização por parte de Ceará e do Fortaleza. E, inclusive, hoje existe aí uma portaria que os jogos precisam ser realizados no intervalo de 66 horas de um para o outro, que impede que, talvez, em algumas oportunidades, o Castelão seja usado. Inclusive, em maio, no começo de maio, vocês devem utilizar aí o presidente Vargas, o PV, no duelo contra o Vitória. E a capacidade é menor, claro que é possível também tirar proveito disso, de fazer ali um caldeirão. Mas como que o Ceará estuda essa questão de viabilidade de estádio, de melhora do gramado do Castelão, que, claro, acho que acaba fugindo até um pouco o controle da administração de vocês, mas que é uma questão, né? Porque é um grande estádio, é um estádio de Copa do Mundo, e muitas vezes a gente acaba batendo nessa tecla do gramado danificado e também dessa possibilidade de vocês jogarem mais no PV. A gente sempre vai querer jogar, né, o máximo possível que der dentro do Castelão, que é a nossa casa. O Castelão é onde todos nós aqui nos sentimos em casa, é onde a nossa torcida se sente em casa, é onde a gente se faz forte, óbvio que no PV também, né, por outras questões, mas a nossa casa é o Castelão. Mas, né, a gente sabe que tem algumas situações em relação à preservação do gramado que precisam ser tomadas, até porque é um estádio que divide o seu uso com duas equipes, né? Duas equipes que estão em todas as competições até aqui, né, que disputaram, estão em todas as competições. Então são realmente muitos jogos de muitas competições e claro, a gente sempre vai prezar pelo espetáculo, né? Espetáculo nosso, no caso aqui, Ceará, no que a gente puder ter de melhores condições para jogar, para poder fazer o nosso jogo, que é um gramado melhor. E que bom que a gente tem o presidente Vargas, que é um estádio que também nos atende muito bem. É um gramado muito bom, muito bem cuidado pela prefeitura, e que o torcedor também se sente acolhido, né, pelo PV. Mas, de fato, a nossa casa, ela é o Castelão, né? Então o Ceará sempre vai brigar o máximo possível, entendendo governo de estado, entendendo prefeitura, entendendo melhora de gramado, mas o Ceará sempre vai brigar para jogar no Castelão. Quando não puder jogar, quando não conseguir jogar, de fato vai ser por um fator superveniente à nossa vontade, que como você citou aí bem, que é uma pausa para uma melhora do gramado, que vai ser benéfico logo ali a médio e longo prazo para nós, no futuro próximo, para a gente poder passar um período maior de tempo utilizando o Castelão sem ter que não utilizá-lo. Então, em relação a Castelão, é mais ou menos isso. Não tem muito o que a gente fazer, uma definição do governo do estado, né, em parceria com a prefeitura, que a gente teve que acatar, e acatamos, como falei, de uma maneira tranquila, porque a gente sabe que também no presidente Vargas a gente tem uma atmosfera muito boa a nosso favor. Já foi cogitada a possibilidade do gramado sintético no Castelão por conta disso, Lucas? Já alguma conversa nesse sentido ou não? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, pelo menos até onde eu sei, foi cogitado, e eu falo do ponto de vista do Ceará, isso não é interesse hoje de nenhum de nós que haja essa troca de gramado, né? A gente prefere, por preferência nossa aqui, Ceará, a gente prefere muito mais o gramado natural, que ainda que tenha que passar por esses momentos de revitalização, de restauração, a gente ainda tem a preferência pela grama natural. Boa. Bom, amanhã então, Lucas, 6h30, Ceará e São Paulo. O São Paulo deu uma recuperada aí, né, nos últimos jogos. O Zubeldia andou balançando, agora retoma uma certa moral com vitórias em Campeonato Brasileiro e Libertadores, mas é o Ceará jogando em casa, acredito que teremos um bom público aí e, obviamente, que o mando de campo nessas horas, independente do adversário do outro lado, tem um peso para vocês, né, Lucas?
Com certeza. A gente óbvio que a gente faz os estudos do adversário, a gente sabe dos pontos fortes, pontos fracos, os momentos, mas fora do que tange ao nosso controle, no desenvolvimento de um plano de jogo, uma estratégia para aquele jogo específico, a gente não pode se apoiar ou ficar fazendo conjectura sobre o momento lá tá bom, o momento tá ruim, o treinador tá no momento bom, momento ruim. Isso aí, com todo respeito, não é da nossa alçada e a gente não pode se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar com o nosso, aquilo que a gente consegue interferir. E a gente tem feito, esse pós-jogo do Bahia, a gente fez uma semana, finalizamos hoje uma semana de treino muito boa, muito produtiva. Vamos ter algumas voltas importantes para esse jogo de amanhã, que eu acho que vão nos ajudar bastante. E como falei lá no comecinho, a gente está bem confiante, né, jogando em casa, jogando com o apoio do nosso torcedor, e a gente pode sim amanhã fazer um jogo muito bom para a gente, se Deus quiser, sair com um resultado positivo. Bom, é isso, né? Lucas Drubski conversando com a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Amanhã tem São Paulo e Ceará, Ceará e São Paulo, 6h30 lá no Castelão. Parabéns pelo trabalho aí à frente do Ceará. Boa sorte na sequência da temporada Campeonato Brasileiro, Lucas. Um abraço. Obrigado, um abraço aos amigos da bancada, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e sempre à disposição dos amigos. Valeu. Valeu, Lucas.